Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um prazer imenso estar com você, poder compartilhar um pouco neste minuto da Palavra de Deus, esta mensagem bíblica que consta na carta do apóstolo Paulo, capítulo 2 de Efésios, versículo 1 em diante, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência? Versículo de número 3 diz: Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou justamente com ele. Pela graça sois salvos. Diz a Bíblia ainda no versículo de número 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A expressão clara bíblica aponta para o nosso estado espiritual diante de Deus. A Bíblia ela é muito clara em dizer que em Gênesis capítulo 3 houve uma queda, houve um fracasso na atitude humana em Adão, que ao desobedecer a Deus acerca do mandamento que Deus havia dito ali, que de toda árvore do jardim ele poderia comer, com exceção de uma, e é aquela ele classifica como sendo a árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Embora tendo sido enganado e enganada pela serpente, diz a Bíblia que os dois desfrutaram daquilo que Deus havia dito: não comereis, com a ressalva de: se comerdes, certamente morrereis. É bem verdade que a morte não foi uma morte física instantaneamente, mas imediatamente ao ingerir aquele alimento, aquele fruto, eles morreram espiritualmente. Diz a Bíblia que esse pecado, essa ação desobediente fez com que não somente Adão e Eva se tornaram distantes de Deus, porque Deus se comunicava com Adão na virada de cada dia e havia uma aproximação diária, até porque o propósito de Deus é estar sempre na presença do ser humano. Deus ele gosta de se comunicar, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas falhas impedem de nos aproximarmos de Deus, visto que Deus é santo. E visto que o homem ele falhou na tentativa inicial, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, ele vai preparar uma opção para que o homem ele volte a estar ligado a Deus. E é por meio de Jesus Cristo, no seu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário, que o homem tem a oportunidade de se voltar para Deus. E é neste momento que nós podemos refletir qual era a nossa situação, o nosso estado espiritual diante de Deus. Ainda aqui no versículo 1, a Bíblia diz que ele nos vivificou. É bem verdade que quando há uma necessidade de se vivificar, quando algo está morto, quando algo não tem vida. Então, se nós não tínhamos vida, imediatamente significa dizer que estávamos mortos, como a Bíblia diz, em nossos delitos, em nossas ofensas e pecados. E uma vez mortos, houve a necessidade de vivificar,
E a Bíblia está dizendo aqui com muita clareza aos Efésios que ele nos vivificou estando mortos em nossas ofensas e pecado, porque o pecado ele tem uma consequência, e a Bíblia diz que a consequência ou a recompensa ou o salário do pecado é a morte, e morte eterna. Significa dizer que nós, devido ao pecado original cometido no princípio da criação, que se alastrou por toda a humanidade, porque disse Paulo, todos nós pecamos e destituídos, ou seja, afastados da glória de Deus estamos. Somos carecedores de uma aproximação vivificadora para com Deus, e isso só é possível mediante a fé. Não é possível por meio das obras, porque a Bíblia é clara em dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há esforço humano, não há mérito humano algum capaz de remediar esta tão grande lacuna que existe entre o homem caído e Deus. Só existe uma única pessoa e um único feito capaz de remediar, de religar o homem a Deus, e se chama Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por intermédio de Cristo. Muitas alternativas são oferecidas aos homens, porém, sem fundamentação. São caminhos ilusórios, são caminhos infundados, quando na verdade são tentativas de reaproximação, mas quando Jesus claramente diz, eu sou o caminho, ele está simplesmente bloqueando todas as outras alternativas. Não existe outra forma. Respeito você, independente da sua opção de vida, independente das suas escolhas, mas o fato é que nós vivemos em um estado espiritual degradante, de uma forma que a natureza humana ela é pecaminosa e ela tende para as coisas erradas mesmo. O homem em si, se não for a misericórdia de Deus, ele não serve para absolutamente nada. Mas por causa do amor de Deus, que a Bíblia diz, por causa do seu muito amor, o que nos amou, estando nós mortos ainda em nossos pecados e delitos, nos vivificou. E diz mais, pela graça sois salvos. A graça é este favor que nós não merecemos. Por que não merecemos? Porque somos pecadores. E ela diz enfaticamente que nós éramos considerados filhos da ira de Deus. Simplesmente a nossa vida distante de Deus causa ira, porque há um bloqueio. Não tem como juntar o homem pecador com o Deus que é santo. E essa junção só é possível mediante a fé em Jesus Cristo. Eu trago-vos essa palavra que talvez você tenha procurado tantos caminhos e não tenha encontrado o caminho que te traz paz interior. Talvez você não compreenda que o dinheiro ele pode comprar muitas coisas e te beneficiar em muitas situações, mas a paz interior, a realização, a satisfação de poder viver uma vida grata, só Jesus Cristo é que te proporciona isso. E isto independe da posição social, da classe financeira, isto independe de gênero, de cor, raça, tribo, língua ou nação. O amor de Deus, ele é ampliado a toda a raça humana, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o único caminho, o caminho que nos traz paz, mesmo vivendo em um mundo com tantas aflições, o caminho que nos traz segurança, mesmo vivendo em um mundo tão violento e agressivo qual o nosso, esse mundo que nós estamos vivendo. Mesmo vivendo com tantas intempéries, com tantas catástrofes, seja ela de ordem natural ou espiritual, só existe uma única forma de vivermos seguro no que diz respeito a uma vida tranquila diante de Deus, é estando debaixo da graça de Deus, e isto só é possível por meio da fé em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele tem prazer
em se comunicar com o homem. A Bíblia diz aos Hebreus capítulo 1 que Deus, desde antigamente, de várias formas e de várias maneiras, tem se comunicado ao homem. E na nossa geração, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. O amor de Deus tem se estendido até você. Este amor que perdoa, este amor que liberta, este amor que transforma, este amor que não faz acepção de pessoas. É o amor de Jesus, daquele humilde carpinteiro que subiu ali naquele madeiro de forma voluntária, porque ele entregou-se a si mesmo em resgate de muitos. Se você abrir o teu coração e permitir que o amor deste Deus preencha a casa que é o teu ser, ele vai trazer luz para uma vida tão obscura. Ele vai trazer cores belas para o teu interior. Ele vai trazer refrigério na tua alma. Ele vai trazer consolo para os teus dias aflitos. E ele é aquele amigo, um amigo que nunca nos abandona. Faça um experimento. Ouça entregar a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus Cristo. Confie nele e tenha certeza que o mais ele fará. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia para você, em nome de Jesus.